Se janeiro é 7, março é 21, abril é 28, então julho é 35, 42, 49 ou 54? Qual que seria a resposta correta desta questão aqui de raciocínio lógico? Já tenta resolver aí e coloca nos comentários qual alternativa você chegou, tá ok? E para você que não conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Eu sou o professor Romeu e trago diariamente conteúdo de raciocínio lógico. Então, se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, clique agora no botão aí, ó, se inscrever e aproveita e deixa o seu like no vídeo, porque assim eu vou saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo e vou continuar trazendo, ok? Só assim eu vou saber que você está gostando, beleza? Então, seu like é muito importante aí para eu trazer novos vídeos no canal. Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, ó, o que foi que eu pensei? Bom, pensei primeiramente pelo número de letras, né? Vamos verificar aqui, ó, janeiro. Janeiro teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Até aqui tá fazendo sentido, né, ó? 7 letras aqui, ó, e aqui tem um 7. Ok. Só que quando eu verifico em março, ó, março teria 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, ó, esse meu 5 não está relacionando com esse meu 21. Então, não poderia ser, ó, por esse raciocínio a partir do número de letras. Eu também verifiquei aí pelas consoantes e pelas vogais e também não encontrei um padrão. Qual que foi o padrão que eu encontrei, pessoal? Eu analisei, ó, a posição do mês lá na nossa sequência do ano, né? A gente tem 12 meses aí no ano. Seria janeiro, primeiro mês, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E o que isso significa? Bom, olha, se eu analisar aí na nossa posição aqui do ano, janeiro, ó, ocupa a nossa primeira posição, certo? Então, como que eu vou relacionar essa primeira posição com esse 7? Bom, até aqui não tem um raciocínio claro para eu relacionar isso. Mas quando eu analiso o meu próximo mês, ó, março estaria aqui, ó, na minha posição 3. Eu avalio aqui, ó, 3 para 21. Bom, se você não sacou ainda a lógica, verifica aí, ó, abril. Abril, ó, tá na minha posição 4 aqui, ó, certo? 4 para 28. Bom, ó, para você que não sacou ainda, olha só. Se eu multiplico o meu 1 por 7, eu tenho 7. E se eu multiplico aqui, ó, o meu 3 por 7, eu tenho 21, certo? Eu poderia tanto dividir, ó, esse meu 28 por 4, que daria o meu 7. O 21 por 3, que daria o meu 7. O 7 por 1, que daria o meu 7. Então, foi esse o raciocínio que eu encontrei. A posição do mês, na nossa lógica do ano, multiplicado por 7, corresponde ao nosso número aqui. Então, para a gente descobrir, ó, qual que é o número correspondente a julho, a gente simplesmente precisa encontrar o mês julho aí na nossa sequência do nosso ano, que seria o mês correspondente aí, ó, ao mês 7. Então, ó, 7 estaria relacionado para que número aqui? Bom, eu só simplesmente vou multiplicar o nosso 7 por 7. Qual que seria a resposta aqui, pessoal? Ó, seria a letra A, B, C ou D. Para você que tem dúvida aí em operações envolvendo multiplicação ou até mesmo conceitos mais básicos, seria adição e soma, eu estou deixando uma apostila aí na descrição do vídeo para te ajudar nos seus estudos, ok? Mas 7 vezes 7, pessoal, é o nosso 49 da nossa tabela da multiplicação. Então, por isso, a nossa resposta desta questão aqui de raciocínio lógico só pode ser, então, a letra C, 49. 3 amigas chegam em uma pousada e pedem um quarto. Qual é a hora aqui, pessoal? Que horas são? Você saberia responder essa questão aqui de lógica? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Qual que é a alternativa que você chegou aí, ó? Se é a alternativa A, B, C ou D. Então, ó, pausa o vídeo, tenta resolver, ó, e volta e comenta aí embaixo para mim qual que é a lógica e a sua linha de pensamento, beleza? Pessoal, qual que foi a lógica aqui que eu pensei
para chegar na minha resposta, ó. Se eu tenho, ó, 3 amigas, beleza, ó, tenho 3 aqui, ó, 3. Chegando em uma pousada, beleza, tá chegando em uma pousada. E pedem, ó, um quarto. Pessoal, ó, pedem um quarto. Um quarto, ó, pode ser, ó, escrito da seguinte maneira, certo? Ó, 1/4. Beleza, pede um quarto. E como tá me perguntando, pessoal, um negócio em horas aqui, ó, beleza? Um negócio em horas. Eu sei que horas é 60 minutos, beleza? Ó, 60 minutos. E como as minhas alternativas aqui, ó, tá expresso, ó, em horas e minutos, então, ó, convém a gente transformar aí, ó, de horas para minutos e verificar qual alternativa vai melhor nos proporcionar aí a resposta, certo? Ó. Então, se a gente multiplica esse 1/4 por 60, pessoal, ó, é o mesmo que dizer, ó, 1 vezes 60, ó, 60 dividido por 4. E da nossa matemática aí, pessoal, ó, se você não sabe resolver esse tipo de equação aqui, ó, baixa a apostila aí, ó, que eu ensino passo a passo. Mais 60 dividido por 4, pessoal, ó, vai ser o nosso 15. Beleza? Ó, 15 aí. E 15, pessoal, o que eu posso deduzir aí para chegar na minha resposta? Ó? Eu tenho um 3 lá do começo, ó, 3 amigas, certo? E elas pedem, ó, um quarto. Então eu tenho que relacionar a minha resposta aí, ó, de 3 para um quarto, que seria expresso aí para meus 15 minutos, certo? Ó. Então o que eu pensei, pessoal, ó, poderia estar relacionado ao seguinte, ó, 15 para as 3, certo? Ó, 15 minutos para as 3, beleza? Então, ó, 15 minutos para as 3, pessoal, eu poderia expressar da seguinte maneira, ó. Aqui, ó, 2h45, beleza? Ó, 2h45. Então, a nossa resposta, ó, dessa questão de raciocínio lógico aqui, ó, só pode ser a letra D, ó. Gabarito, letra D aí, ó, 2h45. Já comenta aí embaixo para mim, ó, se você acertou essa primeira questão aqui ou se ainda ficou na dúvida, que eu vou estar verificando aí seu comentário e podendo te ajudar, beleza? E também a gente vai compartilhar conhecimento com os colegas, ok? Sempre existe mais de uma lógica para resolver esse tipo de questão aqui. É sempre importante a gente debater essa lógica de raciocínio lógico. Então, ó, vamos combinar aqui, ó, toda questão que eu mostrar na tela, você tenta responder aí e depois coloca a sua resposta aí embaixo e vê a resolução, beleza? Então, ó, vamos partir para a próxima resolução aqui, ó, para a próxima questão. Se Amanda tem um coelho e Gabriel tem um hamster, o dono do gato é Lucas, a Ana, Jéssica ou Gael? Qual que é a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você sabe a resposta? Se você sabe, comenta aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo qual que é a alternativa que responde essa questão aqui. Seria a letra A letra B, a letra C ou a letra D? Bom, pessoal, para resolver esse tipo de questão aqui, que tenta fazer uma espécie de trocadilho, né? A gente tem uma sequência lógica aqui que tem um padrão específico para resolver. E como que a gente vai determinar esse padrão aqui, pessoal? Primeiro a gente tem que saber o que seria uma sequência. Aqui no caso desse exercício é dado duas sequências. A primeira seria Amanda tem um coelho, tá informando aqui que a Amanda tem um coelho. E a nossa segunda sequência seria que Gabriel tem um hamster. Então, a partir dessas duas sequências inicialmente dadas, obrigatoriamente tem que ter uma resposta para essa questão. Quem que é o dono do gato? E como que a gente vai determinar isso? Primeiro, tem vários métodos, como contar o número de palavras, contar o número de vogais, consoantes. Mas o método que eu encontrei aqui, pessoal, é o jeito mais prático, que seria contar o número de letras no nome da pessoa e do animalzinho aqui, né? Que seria o coelho, o hamster ou o gato. Aqui, pessoal, contando o número de letras com repetição, ou seja, considerando aqui o total de letras da palavra, a gente teria que a Amanda, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, pessoal. Então, a gente teria que relacionar aqui. 6 letras de Amanda poderia estar relacionada a quantas letras aqui de coelho? Coelho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, pessoal. Então, ó, a gente coloca 6 aqui também. Então, Amanda, que é um nome de 6 letras, está relacionado com o animalzinho coelho, que também tem 6 letras. No caso de Gabriel, pessoal, como que ficaria? Gabriel tem um hamster. Gabriel é constituído aqui de 7 letras, né? Uma letra a mais do que Amanda.
E hamster, pessoal, também tem 7 letras. 7 letras. Então, esse foi o padrão que eu encontrei aqui, pessoal. Se a Amanda, que tem 6 letras no nome, tem um coelho que também tem 6 letras, Gabriel também tem 7 letras, e o animal que Gabriel tem, que é o hamster, também tem 7 letras, porque o gato não vai ter. Então, esse é o padrão de resolver essa questão. Se o gato tem 1, 2, 3, 4 letras, para eu encontrar o nome dessa pessoa, o nome da pessoa que tem o gato, vai ser basicamente o número de letras do pet, né, que é o gato, mais nada, né, pessoal? Somente isso. Que é o que a gente concluiu aqui, certo? O número de letras do nome é igual ao número de letras do animal. Então, qual que é o único nome aqui, pessoal, das alternativas que tem que corresponde aqui a isso? Quatro letras aqui, que seria do gato. Gael, né, pessoal? A única resposta que a gente pode ter aqui seria o Gael. Então, o Gael, que é o dono desse gato. Se Isabel tem um canário e Mateus um papagaio, a dona do coelho é Maria, Josefina, Ana ou Roberta? Qual que é a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você sabe qual que é a resposta? Se sabe, deixa aí para mim embaixo nos comentários desse vídeo qual que é a alternativa que responde essa questão aqui, ó. Quem que é a dona do coelho? Seria a letra a letra B, a letra C ou a letra D? Então, pessoal, vamos começar aqui a resolver essa questão. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que perceber qual que é o padrão que esse exercício está seguindo. Quando eu falo padrão, pessoal, é que nesse tipo de exercício aqui, ó, de um trocadilho de nome, relacionando um nome a algum animal ou um nome a um número, sempre tem um padrão matemático por trás. E esse padrão matemático está relacionado a essas duas primeiras sequências que é dada no exercício, pessoal. E o que seria uma sequência? Uma sequência seria, ó, Isabel tem um canário. Isso aqui é uma sequência. E a segunda sequência, ó, seria essa aqui, ó, e Mateus tem um papagaio. Então, a partir dessas duas sequências, a gente vai determinar quem é a dona do coelho. Se seria a Maria Josefina, a Ana ou a Roberta. Então, para a gente determinar isso, pessoal, tem diversas maneiras. Normalmente, a gente conta o número de palavras para verificar se esse é o padrão logo de cara e ver se tem alguma relação direta aqui de Isabel com canário e de Mateus com papagaio. Por exemplo, Isabel, na sua integridade do nome, tem 6 letras. Ou seja, 6 letras, contando a repetição ou não. E canário também, aqui no caso, tem 7 letras, contando repetição ou não. Aqui o A aparece 2 vezes, mas a gente está vendo o número de letras da palavra em si. Primeiro a gente vai verificar isso, depois a gente pode ver também um outro padrão. Mas esse aqui é o método mais utilizado para resolver questões desse tipo aqui, ó, questões de raciocínio lógico que tenta relacionar um nome com um nome com animal, um nome com um número. No caso Mateus, pessoal, Mateus tem 7 letras. E papagaio, pessoal, tem 8 letras. Então aqui, ó, eu já vejo um possível padrão. Você está vendo esse padrão que eu estou verificando aqui, pessoal? Olha, Isabel tem um canário. 6 letras tem Isabel, o canário tem 7. A diferença de 6 para 7 é 1. Mateus tem 7 letras, tem um papagaio, que tem 8 letras. Diferença de 7 para 8 também é 1. E coelho, pessoal? Coelho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E como que a gente vai saber quem é a dona do coelho, pessoal? Quantas letras tem a dona do coelho? A dona do coelho vai ter o número de letras do pet, que seria um animal de estimação dela, que seria o coelho, mais menos 1, né, pessoal? Porque esse é o padrão que a gente encontrou aqui, ó. O número de letras do pet menos 1 equivale ao número de letras do nome. Então, seria o número de letras do pet menos 1. Como a gente sabe que coelho tem 6 letras, aqui vai 6 menos 1. Então, a dona do pet tem que ter 5 letras, pessoal. A única alternativa aqui que tem 5 letras seria a alternativa A, Maria. Então, esse
é o gabarito da nossa questão, pessoal. Mas tem um outro método de resolver aqui, eu vou deixar para você descobrir. Se você descobriu aí, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Se maçã é 3, banana é 3, mamão é 3, então chuchu é 2, 3, 4 ou 5? Qual que é a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você sabe a resposta? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Seria a letra A letra B, a letra C ou a letra D? Coloca aí embaixo para mim. Eu vou estar curtindo o comentário de todo mundo que acertar essa questão aqui. Então, pessoal, como que a gente vai começar a resolver esse exercício aqui? Esse exercício aqui, pessoal, quando ele faz uma relação, por exemplo, de um nome, de uma fruta com um número, isso aqui a gente pode chamar aqui de uma espécie de trocadilho matemático. Ou seja, sempre tem um padrão que relaciona um nome aqui, no caso maçã, com um número que é igual para toda a sequência aqui, pessoal. A gente tem 3 sequências dadas no exercício. Então, a partir dessas sequências dadas, a gente vai determinar qual que é a resposta aqui, se chuchu seria 2, 3, 4 ou 5. Então, a gente tem a primeira sequência, que maçã é 3. A segunda, banana é 3. E a terceira, mamão é 3. Então, por que a gente tem esse 3 aqui? É isso que a gente tem que descobrir. E a maneira mais fácil, sim, que a gente tem para começar a tentar resolver esse exercício é pelo número de palavras. Mas aqui a gente já vê que não está relacionado a isso. Por quê? Porque maçã tem 4 letras. Se maçã tem 4 letras, não pode estar relacionado ao número de palavras. Banana, tem 6 letras, então não está relacionado. Não tem relação de 4 para 3, de 6 para 3. E o que eu vi aqui, pessoal? Eu vi pelo número de palavras, de letras diferentes na palavra. Por exemplo, maçã tem um M, tem um A, beleza, 2 letras diferentes. Tem um C, 3. Só que o A aqui se repete. Então, aqui seria minha segunda letra ainda. Portanto, eu tenho 3 letras diferentes de maçã, beleza. Vamos ver se banana segue a mesma coisa. Aqui eu tenho um, que é o B. O 2, que seria a letra A. E o 3, que seria o N. O resto é tudo repetido. O A se repete, o N se repete. O A se repete pela terceira vez aqui. Então, banana também tem 3 letras diferentes. Será que esse é o padrão? Vamos ver aqui no caso de mamão. Mamão, tem uma letra, que seria o M. O A seria a segunda letra. Aqui, o M se repete, ainda é minha primeira letra. O A se repete, ainda é minha segunda letra. E aqui, minha terceira letra, que seria o 3, que é a minha terceira letra diferente. Então, pessoal, a gente descobriu um padrão aqui, que estaria relacionado ao número de letras diferentes da palavra. Então, a gente tem, pessoal, diversos métodos de começar a resolver esse exercício. Pelo número de letras, que a gente verificou que não é. A gente pode verificar também pelo número de consoantes ou pelo número de vogais. Aqui, no caso, o número de vogais a gente teria com ou sem repetição. Isso também depende do exercício. Aqui, a gente tentar pelo número de vogais, não daria certo, por quê? Maçã tem uma vogal que seria a ou 2 com repetição, certo, pessoal? Seria duas vogais aqui, a, repetida. Banana, pessoal, teria uma vogal que seria a letra A ou 3 com repetição, certo? Com repetição. Mamão, teria 2 vogais diferentes, que seria o A e o O, ou 3 considerando com repetição, certo? Aqui, a gente não vê um padrão, porque não segue um para todos, tá vendo? Tem um 2 aqui, O mamão quebra o padrão das vogais sem repetição. E aqui, no caso, a maçã quebra o padrão das vogais com repetição. Então, por isso que não é as vogais. A gente daria para ver o número de consoantes e assim por diante. Mas como a gente já viu aqui, o número está relacionado ao número de letras diferentes. Então, qual que é a resposta desse exercício aqui, pessoal? Chuchu. Chuchu seria 2, 3, 4 ou 5. A gente tem o X, que é 1, o U, que é 2. O X repete de novo ainda a minha primeira letra, e o U também repete de novo ainda a minha segunda letra. Então, eu tenho 2 letras diferentes para chuchu. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer com uma letra uma palavra diferente, sei lá,
caju, como um dos exercícios anteriores, a gente teria 4 letras diferentes. Então, daria para fazer uma infinidade de alterações nesse exercício aqui, ó. Mas nesse caso aqui, ó, chuchu possui 2 letras diferentes. Então, por isso o gabarito é a letra A. Em casa, 4 crianças estavam brincando com 3 brinquedos. Que horas são? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Seria a alternativa A, B, C ou D? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários antes de ver a resolução aqui, tá ok? E coloca também aí qual que é o raciocínio que você pensou, ou seja, o seu método de resolução. Pessoal, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó, de raciocínio lógico? Ela diz o seguinte, ó, pessoal. 4 crianças estavam brincando com 3 brinquedos. Sempre que a gente for resolver esse tipo de questão, pessoal, ó, a gente tem que dar um foco maior, ó, no nosso número, certo? Ó, 4 e o nosso 3 aqui. Isso aqui, pessoal, é o principal para a gente resolver questões de matemática, né? Seja raciocínio lógico, seja matemática básica. A gente sempre tem que tomar cuidado do número que está dando aqui, ó. E no que vem antes ou depois também, pessoal. Aqui no caso, ó, 4 crianças, beleza. Informação crianças não vai ser importante para a gente. Brinquedos também não vai ser muito importante para a gente. Mas olha, o que é importante aqui, ó, que horas são? Pessoal, pede qual é a hora com base nessa informação, ó, 4 e 3. Então a gente precisa de alguma maneira, ó, encontrar aí uma relação de 4 para 3 para descobrir uma hora, certo? E o que a gente sabe, pessoal? A hora, ela tem formato de 24 horas, certo? Que seria do nosso 00 aí, ó, ao nosso 2400, ou ela poderia ser também, pessoal, ó, de formato de 12 horas, então seria de 0 a 12 horas. Nesse exercício, pessoal, ó, ele diz, ó, 4, 3, então a gente pode ser aqui, ó, que esteja mais relacionado, ó, a 0 e 12, certo? Por quê, pessoal? Para estar relacionado a 00 e 24 horas, eu teria que ter um número aqui, ó, 15, 16, tá ok? Porque aí faria mais sentido, pessoal. Porque, ó, 3 horas, vamos supor aí, ó, 3 horas da tarde, que seria conhecido como 15 horas, é uma maneira informal de dizer que é 3 horas da tarde, certo, pessoal? O correto é dizer, ó, 15 horas. São 15 horas, não 3 horas da tarde, certo? O correto é dizer 15 horas. Por isso tem muita questão de concurso aí que é anulada justamente por causa disso, pessoal. Mas a gente sempre considera, ó, o nosso formato aqui oficial de 24 horas, tá ok? E o que eu pensei aqui para resolver essa questão, pessoal? Ó, com esse raciocínio aqui, ó. Eu pensei que poderia estar relacionado ao seguinte, ó. 4 para as 3, certo? Ó, 4, esse P barra aqui significa para as 3, ou 3 para as 4. Isso aqui será uma maneira de hora, certo, pessoal? 4 para as 3, eu teria que ter o seguinte, pessoal, ó. Eu poderia ter o seguinte aqui, ó. 4 para as 3, ó, seria 2 horas aqui e 56 minutos. Por quê? Porque eu tenho 4 minutos para as 3 horas, certo, pessoal? E aqui agora, no caso dessa nossa segunda opção, ó, 3 minutos para as 4 horas. Então a gente teria, ó, 57 aqui, ó, 60 menos 3, e um 3 aqui, ó, certo? Ó, 3 minutos para as 4 horas ou 4 minutos para as 3 horas. Então essa aqui, ó, teria que ser a nossa resposta, tá ok? Ó, aqui eu não tenho, ó, 3,57, mas eu tenho, ó, 2,56. Então esse é o nosso gabarito dessa questão aqui, ó. 2,56, certo? 2 horas e 56 minutos. E aí, você achou essa questão fácil, difícil, conseguiu acertar? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Estou curioso em saber se você acertou ou não, porque essa questão aqui, ó, ela envolve um pouquinho de raciocínio lógico aí. Tem que usar um pouco, rachar bastante a cuca aí para descobrir a resposta. E é isso, pessoal, ó. Vamos ficando por aqui. Para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo para mim, ó, de qual região do país você é, se você está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, enfim, qualquer estado aí que você tiver, comenta aí embaixo para mim que eu gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Eu sou aqui da região de Campinas, São Paulo, tá ok, pessoal? Então é isso, ó. Compartilhe esse vídeo aí com um amigo, com um colega, para ajudar aí no ensino da matemática, disseminar conhecimento e bater essa nossa meta aí de atingir mais pessoas, né? Propagar mais o conhecimento da matemática. Então é isso, eu te vejo lá no nosso próximo vídeo.